Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sábado, dia 5 de fevereiro, e hoje a igreja celebra Santa Águida. A liturgia traz um pequeno comentário que diz: Águida, cujo nome está escrito no cânon romano, significa bondade esta palavra. Nasceu na Itália no século III, consagrou-se a Cristo pelo voto de virgindade. Ainda adolescente, para não renegar sua fé, sofreu martírio sob o imperador Décio no ano 251. Seu exemplo nos motiva a defender com palavras e obras a fé que professamos. Primeiro, Águida, como adolescente, deve ensinar os adolescentes, ou deve ser para os adolescentes um exemplo de gente que vive conforme a sua fé, de gente que tem fé, que por causa dessa fé é capaz de derramar o seu próprio sangue. Águida também é exemplo de virgindade. É uma figura de muita contradição para os tempos de hoje, quando a virgindade perdeu muito do seu valor e o sexo tornou-se algo muito comum entre jovens e adolescentes, e muita gente prefere conhecer primeiro o corpo da outra pessoa do que conhecer o coração, passear no corpo antes de passear no coração. Então a Águida é um grande exemplo para todos os adolescentes, para todos os jovens, não é? Morreu na perseguição do imperador Décio em 251. Nessa época morreram muitos cristãos, jovens, adolescentes. A Águida é apenas uma delas, mas deixa esse grande exemplo para nós, né? De alguém que morre em defesa da sua fé, em defesa dos valores que acredita. Vamos ao texto de hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos no barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa a dizer é que Jesus está escutando o testemunho dos seus apóstolos, que foram enviados em missão, e agora estão trazendo o testemunho, o resultado daquilo que conseguiram na missão. Certamente estão falando que, usando o nome de Jesus, expulsaram demônios, curaram doenças, pregaram o reino de Deus, pregaram a conversão, e muita coisa boa deve ter acontecido durante este tempo. Eles voltam entusiasmados, porém estão muito cansados. E Jesus os chama para repousados. Venham comigo e vamos descansar um pouco, vamos para um lugar deserto, para conversar um pouco, escutar o testemunho de vocês e descansar. Porém, diz o texto, que muita gente vendo para onde eles estavam indo, eles estavam numa barca, e muita gente vendo onde eles iam parar, correram e chegaram antes que eles lá. E quando eles desceram da barca, viram uma grande multidão. E agora o que fazer? Deixar a multidão e partilhar um pouco aquilo que viveram, ou vamos cuidar da multidão? Interessante o sentimento que Jesus tem diante de uma multidão que está diante dele. Ele diz: eram como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor, gente? Uma ovelha é um animal frágil. Uma ovelha não pode viver sem um pastor, sabiam? Inclusive, os estudiosos dizem que a visão da ovelha é curta. E ela é muito dócil, muito mansa. Então a ovelha ela não se defende quando alguém ataca. Uma ovelha não pode viver sem pastor. E Jesus disse: essas ovelhas estão como ovelhas sem pastor. E ele começou imediatamente a cuidar dessas ovelhas. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Porque vejam que a fome daquelas ovelhas não era de pão. Eles queriam aprender sobre a vida. A palavra de Deus no Antigo Testamento diz: o meu povo sofre e padece por falta de conhecimento. E de fato, aquela multidão estava sedenta da palavra.
Uma multidão que não tem pastor, uma ovelha que não tem pastor, né? Estamos tratando aqui de corações que estão cansados, que estão desmotivados, pessoas que estão caminhando sem um pastoreio. Muitos caminham sem pastor porque não querem, orgulho, não aceitam o pastoreio de ninguém, se acham maior do que os pastores. Então, para esses não há muito o que fazer. Outros caminham sem pastores, sem o pastoreio, porque estão desgarrados, ninguém os levou ao bom pastor. Portanto, Jesus encontra com este povo que está cansado e desmotivado. Me veio ao coração hoje esta frase de uma música muito antiga, mas muito interessante, nós cantamos na liturgia, que diz assim: meu cansaço que a outros descanse. Quer dizer, qual o sentido de ser cristão? Muitas vezes você chega cansado da luta, mas tem uma coisa para cuidar, tem uma coisa para fazer, que você tem que fazer. Você na sua casa, você que é dona de casa, você às vezes chega cansada do seu trabalho, você tem que fazer janta para o esposo, para os filhos. E às vezes quando você pensa que vai dormir, um filho diz: mamãe, estou com tosse. Aí você olha, está com febre. Aí você leva no pronto-socorro e fica lá até meia-noite ou até mais tarde. Quer dizer, você está cansada, mas você, para fazer esta coisa que é urgente, cuidar da sua ovelha, que é seu filho, você não pode ter cansaço. O cansaço se desfaz quando encontramos alguma prioridade maior do que o nosso cansaço. E Jesus encontra uma multidão que está arrasada, como ovelha, que não tem pastor. Então, qual é o grande ensinamento desse texto de hoje? Primeiro, Jesus se encontra com os seus discípulos para promover uma partilha. Ele quer que eles contem o que eles viveram na missão. E quer também descansar um pouco com eles, descansar o coração. Depois, o outro ensinamento é que quando eles estão rezando, descansando, no barco sozinhos, vem uma grande multidão. Jesus olha aquela multidão de uma maneira diferente. Vejam vocês, nós podemos olhar o ser humano de muitos modos. Eu posso ver no outro meu adversário, posso ver no outro inimigo, posso ver no outro um meio de ganhar dinheiro através dele, mas eu posso ver o outro como um irmão a ser ajudado, alguém com quem eu possa caminhar no dia a dia. Então eu posso ver no outro alguém que deve receber de mim o melhor, o meu cansaço, que a outros descanse. Jesus tem por eles um sentimento de compaixão, que no grego significa um sentimento tão profundo que faz mover as vísceras que se movem. Quer dizer, as vísceras são como que o espaço da intuição, ligado aos rins, a tudo isso, esse espaço da intuição e do amor mais profundo. Cristo é movido por um amor profundo por aquela multidão e vê aquela multidão com um olhar de pai e de pastor. Que o Senhor nos ajude, a todos nós que temos responsabilidade de pastores, porque um professor é um pastor na escola, um médico é um pastor no seu consultório, um padre é um pastor na igreja e no dia a dia, a mãe de família é um pastor, o pai de família é um pastor. Que todos nós que temos missão de pastoreio tenhamos também essa consciência, que às vezes não dá tempo de descansar, às vezes a gente descansa carregando pedra, descansa cuidando dos outros. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.